Louvamos o Senhor por sua palavra, rico alimento para nós. Estamos no capítulo 9 do livro O Propósito de Deus. Desfrutando de Cristo no Espírito para a vida da Igreja. Até aqui, vimos o que é a vida, como a vida opera dentro de nós e como precisamos cooperar com essa vida. A vida é algo no Espírito, ou seja, no Espírito Divino mesclado ao nosso espírito humano. A vida é o Espírito e o Espírito é a vida. Portanto, se quisermos conhecer a vida, experimentar a vida e provar todas as riquezas da vida, temos de conhecer essa questão básica do Espírito. Sinto que os versículos na leitura bíblica podem dar-nos uma descrição completa do Espírito para a vida. Precisamos ver algo de um outro modo, de um modo novo, de um modo mais profundo. As realizações e feitos do Deus triuno. João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. A Bíblia nos diz que no tempo devido, Deus criou o universo. Mais tarde, Deus tomou a medida de se encarnar. A criação é para trazer as coisas à existência. A encarnação é para trazer Deus às coisas que existem. Embora a criação traga coisas à existência, as coisas criadas nada têm a ver com Deus. Deus foi somente o Criador, mas a encarnação trouxe Deus à sua criatura. Ele era o Criador, mas se tornou um com sua criatura, o homem. Ele até mesmo se tornou uma das criaturas. Ele se fez homem. O nome desse homem era Jesus. Jesus era Deus mesclado ao homem. O homem Deus. Jesus era o Criador mesclado à criatura. Todos temos de conhecer Jesus até esse ponto. Jesus era um homem Deus. Um homem tendo Deus mesclado a ele como um só ser. Nesse pequeno homem, você precisa ver o homem e Deus, a criatura e o Criador. Então essa pessoa maravilhosa com a natureza divina e a natureza humana, com a divindade e a humanidade, viveu nesta terra por 33 anos e meio, passando por todos os sofrimentos da vida humana. No final de sua vida humana, ele foi colocado na cruz. Isso significa que ele entrou na morte e experimentou a morte. Subjugou a morte, venceu a morte, passou pela morte e saiu da morte. Todos os seres humanos são capturados pela morte. Nenhum ser humano está disposto a morrer. Somente uma pessoa, Jesus, se dispôs a morrer. Ele entrou na morte, passou pela morte e saiu da morte. Atos 2, versículo 24, diz que a morte não pôde retê-lo. A morte fez o possível para retê-lo, mas não conseguiu. Não pôde retê-lo, porque ele é a ressurreição e a vida. A morte não pôde reter a vida, mas a vida pode tragar a morte. A morte não pode reter a ressurreição, mas a ressurreição consegue passar pela morte. Cristo entrou na região e no território da morte, mas a morte não pôde afetá-lo. Ele fez um passeio, uma excursão pela morte. Quando entrou na morte, ele levou a um fim todas as coisas da velha criação. Isso incluía o fim do velho céu, da velha terra e de todas as coisas negativas, pecaminosas e sombrias. Satanás, o pecado, o mundo, a carne, o velho homem e a velha criação foram levados à cruz. A cruz é o fim da velha criação. Você teve um fim ali. Antes de nascer, você já havia tido um fim na cruz pela morte de Cristo. A morte não pôde fazer nada com Cristo, mas pela morte ele levou tudo a um fim. Ele acabou com toda a velha criação. Então ele foi enterrado. Levou tudo para o túmulo, inclusive nós. Após o sepultamento, ressuscitou. Pela encarnação, vestiu-se da carne do homem. Agora, pela morte e ressurreição, ele foi transformado, deixando de ser carne para ser o Espírito. A primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz: O último Adão, porém, é espírito vivificante.
Ele foi o último Adão na carne, mas pela morte e ressurreição tornou-se um espírito vivificante. Ao anoitecer do dia da sua ressurreição, ele foi até seus discípulos. Os discípulos estavam com medo dos judeus, por isso estavam em uma sala com as portas trancadas. De repente, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Veio até eles, não na forma de carne, mas na forma do Espírito. Ele não ensinou os discípulos nem lhes disse o que fazer. Em vez disso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, o sopro santo, é melhor do que milhares de mensagens. Cristo não veio até eles como um grande mestre, mas como o melhor sopro. Ele não é um ensino, mas o sopro. Soprou de si mesmo sobre eles. No final, o Evangelho de João não diz nada sobre sua partida, porque ele estava neles. Mais tarde, eles foram até o mar para pescar, e Cristo estava lá. A todos os lugares que iam, Cristo estava lá, porque ele estava dentro deles de um modo misterioso, de um modo espiritual, de um modo semelhante ao ar. Aonde quer que você vá, o ar o segue. Independentemente de suas tentativas, você não pode escapar do ar. Hoje, Cristo é o pneuma que dá vida, o sopro que dá vida, o ar que dá vida. Após sua ressurreição, ele ascendeu aos céus e foi coroado com glória e honra. Foi entronizado e recebeu o nome mais importante, a autoridade, o senhorio e a realeza no reino, incluindo toda a autoridade no céu e na terra. Atos 2 diz-nos que no dia de Pentecostes ele desceu como um vento impetuoso. Ao ser intensificado e reforçado, o sopro passa a ser o vento. De um modo suave, ele é o sopro. De um modo forte, ele é o vento. O vento traz-nos o ar fresco. O Espírito, como o sopro, veio depois de sua ressurreição. O Espírito, como o vento, aconteceu no dia de Pentecostes. Nas epístolas, há inúmeros títulos para o Espírito. Atos 16, versículo 7, fala do Espírito de Jesus. E no versículo 6, temos o Espírito Santo. Se ler estes dois versículos, você poderá ver que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Esses dois termos são usados alternadamente. Jesus era um homem sofredor. Por isso, o Espírito de Jesus é o espírito de um homem com muita força para o sofrimento. Depois, em Romanos 8, versículos 9 e 10, temos o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e Cristo. Esses três títulos também são usados alternadamente. Isso prova que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo é o próprio Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito do Cristo ressurreto e vivificante. Então, Filipenses 1, versículo 19, fala da provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é o Espírito do Jesus encarnado, afligido e crucificado, e do Cristo ressurreto, que ascendeu e foi entronizado. A primeira epístola de Coríntios 15, versículo 45b, diz que na ressurreição, Cristo, como o último Adão, se tornou espírito vivificante. Após sua ressurreição, ele é o sopro que dá vida. Após ter cumprido a criação, a encarnação, a crucificação para a redenção, a ressurreição e a ascensão, o Deus eterno desceu como o vento para soprar por toda a terra. Esse vento inclui tudo o que Deus triuno realizou e fez. Dentro do vento estão os elementos da encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão e da entronização de Cristo com sua realeza, autoridade e senhorio. Quando ele desceu como um vento impetuoso para passar por toda a terra, todos esses elementos estavam dentro dele. De certo modo, hoje ele ainda está soprando e passando. Entramos na restauração do Senhor por causa do vento que sopra e passa.
Hoje estamos cheios de alegria, porque estamos debaixo do sopro e da passagem do vento divino. Ele veio como o vento divino para batizar seus escolhidos no Espírito. Pôs em si mesmo todos os seus escolhidos dentre os judeus e dentre os gentios. Este é o batismo realizado no dia de Pentecostes e na casa de Cornélio. Todos fomos batizados ali. Antes de nascermos, fomos crucificados e regenerados. No mesmo princípio, também fomos batizados. O batismo no Espírito Santo se cumpriu total e completamente. Por meio desse batismo, nasceu o novo homem e o corpo foi gerado. A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Antes de nascermos, todos fomos batizados. Aos olhos de Deus, o corpo foi gerado, o novo homem nasceu e a nova Jerusalém já existe. Esta é a razão por que o apóstolo João disse em Apocalipse que ele a viu. É por isso que a Bíblia diz: está consumado. Tudo se cumpriu. Desfrutando do Deus triuno, com todas as suas realizações e feitos em nosso espírito para a vida da Igreja. Precisamos ter esta visão. Temos Deus, a criação, a encarnação, a vida humana, a crucificação para a redenção, o sepultamento, a ressurreição, o sopro do Espírito, a ascensão, a entronização e a descida do Espírito como o vento para realizar o batismo. Agora, o corpo foi gerado, o novo homem nasceu e a nova Jerusalém está aqui. Somos os seres humanos que estão debaixo do sopro do vento divino. Quando estamos em nosso espírito, somos um com esse vento, esta pessoa divina, e somos uns com os outros. Mas quando permanecemos em nossa alma, ou seja, nossa mente, nossa vontade e emoção, não podemos ter a vida da Igreja. Em vez disso, estamos separados de Cristo e dos membros do corpo de Cristo. O modo como recuperamos nosso espírito para termos a vida da Igreja é quando invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Quanto mais invocarmos o nome do Senhor, mais seremos cheios dele. À medida que formos cheios dele, a vida da Igreja espontaneamente irá espalhar-se e haverá um aumento em termos de vida e de número. Quando nossa mente, vontade e emoção estiverem inundadas e cheias de Cristo como o Espírito, teremos a vida poderosa e vivificante da Igreja. Essa vida da Igreja está ligada ao Deus triuno e a todas as suas realizações e feitos. Nessa vida da Igreja, desfrutamos do Deus triuno com sua encarnação, vida humana, crucificação para redenção, ressurreição e ascensão. Também desfrutamos do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus, do Espírito de Cristo, do Espírito de Jesus Cristo e do Espírito vivificante como o sopro e o vento. A vida da Igreja é muito rica, pois a vida da Igreja é uma vida com o Deus triuno e todas as suas realizações e feitos.